Chamar, então, o Leandro Rezende agora para análise. Leandro Uribe também já deve estar aqui na área para a gente conversar. Leandro, esse resultado... Oi, Gustavo Uribe. Acabei de saber que o Leandro Rezende foi falar com uma fonte. É isso, o jornalismo aqui vivo o tempo inteiro. Então a gente conversa com o Gustavo Uribe, que está aqui, ainda bem, para não me deixar falando sozinha. Não tem a mesma elegância e nem a mesma sapiência do Leandro Rezende, mas dou para o gasto aqui. Uribe, você que inclusive já fez o comentário agora dessas falas do presidente Jair Bolsonaro, mas não aqui no Visão, com o nosso olhar, com a nossa visão. Esse trocadilho ficou horrível, mas tudo bem, segue com a pergunta, Luciana. Uribe, o presidente Jair Bolsonaro, ele não se comprometeu em aceitar o resultado das eleições, porque ele o tempo inteiro está questionando essas eleições limpas. Então, a gente já pode traduzir dessa maneira. É a condicionante que ele tem colocado. Ele já disse no passado que não haverá eleições se não forem eleições limpas. E não consegue explicar o que são eleições limpas, porque eu não entendi. E nem mesmo os entrevistadores da bancada do Jornal Nacional. Porque as eleições já são limpas. A Polícia Federal já fez inquéritos para investigar eventuais fraudes nas urnas eletrônicas, não achou nenhum tipo de fraude. O próprio Tribunal Superior Eleitoral tem uma postura transparente de auditoria das urnas eletrônicas e não achou. Essa entrevista é muito importante, porque é uma entrevista que, pela primeira vez na campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro e os candidatos à presidência chegam ao sofá dos brasileiros, chegam à sala dos brasileiros. A gente tende a achar que a população brasileira já está falando de eleições, mas é um pouco uma bolha. A população brasileira está mais preocupada com a falta de comida na mesa, com a alta dos preços, com o valor dos combustíveis. Mas a partir dessa semana, quando chega nos palanques eletrônicos, rádio e televisão, o cenário é outro e a penetração é maior. A avaliação feita na campanha de Jair Bolsonaro é que acabou sendo, se fosse uma partida de futebol, o presidente Jair Bolsonaro teria acabado a partida no 0-0. Ele ficou um pouco mais calmo, é uma diferença da postura dele, mas ele acabou pregando para convertidos, teve pouco espaço para propostas e avanços do governo. Acabou ficando mais reativo, respondendo às perguntas que colocaram ele em algumas saias justas. Então, de uma certa forma, para alguém que está em segundo na campanha eleitoral, não é bom terminar uma entrevista dessa no 0-0. Se você é o favorito, não perdeu votos, está tudo bem. Mas você é o segundo lugar, você precisa angariar votos. Então a avaliação é que o presidente acabou não indo tão bem como se esperava. Mas houve certa comemoração na campanha, sobretudo da ala moderada da campanha à reeleição. Eles avaliam que este novo tom do presidente, apesar de não ter sido tão bom na entrevista ao Jornal Nacional, é um bom indicativo para daqui adiante. O presidente Jair Bolsonaro pode adotar essa postura mais moderada agora no debate do próximo final de semana da TV Bandeirantes, que ele ainda não confirmou, mas há uma possibilidade dele comparecer e em discursos no futuro. E houve também uma avaliação positiva e negativa nas redes sociais. Por exemplo, a busca das palavras que o presidente Jair Bolsonaro escreveu na mão, que é uma estratégia política dele, para que as pessoas acabem procurando, foi bastante alta. E aí ele tinha na mão, por exemplo, alguns países de esquerda e um doleiro, também era uma crítica tanto à esquerda como à Rede Globo. Mas também foi um ponto negativo considerado pela campanha à reeleição o fato de uma pergunta da jornalista Renata Vasconcelos falar de uma imitação do presidente Jair Bolsonaro de alguém que estava cometido de coronavírus e que faltou oxigênio. Isso foi uma das buscas mais feitas no Google, segundo integrantes da campanha à reeleição. Isso já não foi um ponto muito positivo, porque o presidente Jair Bolsonaro já tem uma rejeição da postura dele diante da pandemia do coronavírus e isso acabou aumentando, então, a rejeição à posição dele. Leandro, existem várias leituras, né, dessa entrevista. O Uribe fez agora um apanhado, um sobrevoo bem amplo de prós, contras e as observações dele. As suas quais são? Porque tem gente que diz que o fato do presidente não ter perdido as estribeiras, não ter elevado a voz de maneira radical, teria sido uma estratégia para agradar o vovô, a vovó, a senhora que está em casa, o senhor, no sentido de reaproximar um eleitorado que ele perdeu. Faz sentido? Olha, Cisne, primeiro acho que a gente precisa partir de um pressuposto, né, que é o seguinte, era uma entrevista, não era um combate, né, não era um debate nem um combate, mas as expectativas que se criaram em cima disso dizem um pouco do nosso também estado de coisas, né, quando a gente fala, né, da necessidade de o tempo todo da gente ter que enfatizar quando alguém defende a democracia, quando alguém diz que não vai ter golpe no Brasil e isso se tornar absolutamente relevante no atual contexto de fato ou
é, também a gente não pode deixar de lado o fato de que os termos usados são os de como se ontem o presidente da República tivesse ido para uma luta. Nem não deveria ser assim, né? Mas isso vem também de um histórico do presidente Jair Bolsonaro de ter essa postura que causava, de fato, preocupação entre integrantes do PL, com quem eu conversei ontem, integrantes da campanha do presidente Jair Bolsonaro, os partidos aliados, que também externaram a ideia de que, olha, o presidente precisa tentar se conter um pouco diante da bancada de entrevistadores. Para além disso, né, o impacto que se tem da entrevista do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu conversei com algumas pessoas do PL e também de outros partidos que estão ali aliados ao presidente da República para tentar entender o que eles tiram dessa entrevista. Primeiro, né, muitas críticas à conduta dos entrevistadores, ao espaço que foi dado ao presidente da República para poder falar, a avaliação de que ele foi interrompido muitas vezes. Isso, lembrando, não é uma avaliação minha, são impressões que trago da campanha do presidente e de seus aliados, né? Críticas aos entrevistadores, isso por um lado. Uma sensação também que deu para depreender dessas conversas que tive de alívio, a avaliação de que o saldo dessa entrevista poderia ser pior para o presidente da República, mas também uma avaliação de que ele não conseguiu exatamente passar uma mensagem para reconverter votos que já foram dele em 2018, que na verdade o presidente não ganhou, mas também não perdeu nenhum voto. Uma outra avaliação, e essa me parece algo que a campanha eleitoral na televisão vai mostrar bastante, é o fato de o tema da pandemia de Covid ter voltado para o debate público, sobretudo pela hora, né, que a jornalista Renata Vasconcelos pergunta ao presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia, e como o Uribe trouxe, as pessoas foram procurar e encontraram vídeos em que o presidente de fato imitou pessoas com falta de ar durante a fase mais aguda da pandemia de Covid-19 em 2021. Então, esse é um tema que estava um pouco fora do debate da campanha, muito voltada para a economia, ainda dentro da bolha também, citando aqui o Uribe, mas a pandemia, existe uma leitura de que o discurso debater a pandemia volta agora com a campanha na televisão.